Nunca me esqueço dos ignorantes. Eles precisam mais de entendimento do que de pão. Porém, é bom que recebam as duas coisas. É um mantra de Loester, do livro Mantras de Vida, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, a pergunta número 493. É voluntária ou é obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a lhes assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros é uma missão ou um dever. 493-A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Hoje lemos O Céu e o Inferno, no capítulo dos demônios. É a visão dos demônios segundo a Igreja. Segundo a Igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas sim um ser real, fazendo exclusivamente o mal, ao passo que Deus faz exclusivamente o bem. Vamos a ele tal como nos é dado. Satã é de toda eternidade como Deus ou posterior a Deus. Se ele é de toda eternidade, ele é incriado e, por consequência, igual a Deus. Deus, então, não é mais único, o Deus do bem e o Deus do mal. Se ele é posterior, então é uma criatura de Deus, visto que não faz senão o mal, que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender. Deus criou um ser votado ao mal para sempre. Se o mal não é obra de Deus, mas a de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus é sempre seu primeiro autor, e então ele não é infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus chamados demônios. Durante muito tempo foi essa a crença sobre esse ponto. Hoje se diz: Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os criara maus e malfazejos. Sua mão paterna, que gosta de espalhar sobre todas as suas obras um reflexo de suas perfeições infinitas, cumulara-os dos dons mais magníficos. As qualidades sobreeminentes de sua natureza, ela acrescentara a generosidade de sua graça. Ela os fizera em tudo semelhantes aos espíritos sublimes que estão na glória e na felicidade, repartidos em todas as suas ordens e misturados em todas as suas fileiras. Eles tinham o mesmo fim e os mesmos destinos. Seu chefe foi o mais belo arcanjo. Eles poderiam ter também merecido ser confirmados para sempre na justiça e admitidos a gozar eternamente da bem-aventurança dos céus. Este último favor teria sido o auge de todos os outros favores de que eram objeto, mas ele devia ser o preço de sua docilidade, e eles se tornaram indignos dele. Perderam-no por uma revolta audaciosa e insensata. Qual foi o obstáculo à sua perseverança? Que verdade eles ignoraram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e os anais da história santa não o dizem de uma maneira positiva, mas parece certo que eles não aqueceram nem a mediação do Filho de Deus para eles mesmos, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino, pelo qual todas as coisas foram feitas, é também o único mediador e salvador, no céu e na terra. O fim sobrenatural não foi dado aos anjos e aos homens,
a não ser em previsão de sua encarnação e de seus méritos, pois não há nenhuma proporção entre as obras dos espíritos mais eminentes e essa recompensa que não é senão o próprio Deus. Nenhuma criatura poderia ter aí chegado sem essa intervenção maravilhosa e sublime de caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas mãos, era preciso que ele reunisse em sua pessoa os dois extremos e que associasse a sua divindade à natureza do anjo ou a do homem, e ele fez a escolha da natureza humana. Esse desígnio, concebido desde a eternidade, foi manifestado aos anjos antes de seu cumprimento. O homem, Deus, foi-lhes mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-los em graça e introduzi-los na glória, com a condição de que eles o adorariam na terra durante sua missão e no céu pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão deslumbrante para os corações generosos e reconhecidos, mas mistério profundo, opressivo para os espíritos soberbos. Esse fim sobrenatural, esse peso imenso de glória que lhes era proposto, não seria, portanto, unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Jamais poderiam atribuir a si mesmo os títulos e a possessão, um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua dignidade. A preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça. Que prejuízo a seus direitos. Essa humanidade que lhes é tão inferior, vê-la-ão um dia deificada por sua união com o Verbo e sentada à direita de Deus, num trono resplandecente, consentirão em lhe oferecer eternamente suas homenagens e suas adorações? Lúcifer e a terça parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de orgulho e de ciúme. São Miguel e com ele a maioria exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o Senhor de seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será imolado pela salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo-se de que devia seu Criador sua nobreza e suas prerrogativas, escutou apenas sua temeridade e disse: sou eu que subirei aos céus, estabelecerei minha morada acima dos astros, sentar-me-ei nas montanhas da aliança, nos flancos do Aquilão, dominarei as nuvens mais altas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que partilhavam seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação, e eles se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas sua multidão não os colocou ao abrigo do castigo. Essa doutrina suscita várias objeções. Se Satã e os demônios eram anjos, é porque eram perfeitos, como sendo perfeitos, puderam falhar e ignorar a esse ponto a autoridade de Deus, na presença de qual se encontravam? Conceber-se-ia ainda, se não tivessem chegado a esse grau eminente, senão gradualmente, e depois de terem passado pelo caminho da imperfeição, pudessem ter tido um retorno deplorável. Mas o que torna a coisa mais incompreensível é que nos representam como tendo sido criados perfeitos. A consequência dessa teoria é essa: Deus quisera criar neles seres perfeitos, visto que os cumulara de todos os dons, e enganou-se, porque, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Visto que nem a Igreja nem os anais da História Santa se explicam sobre a causa da revolta dos anjos contra Deus, que somente parece certo que ela esteve na recusa deles de reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter o quadro tão preciso e tão detalhado da cena que ocorreu naquela ocasião? De que fonte foram tiradas as palavras tão nítidas, relatadas como tendo sido pronunciadas, e até os simples murmúrios?
de duas coisas uma: ou a cena é verdadeira ou não é. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza, e então por que a igreja não decide a questão? Se a igreja e a história se calam, se a causa só parece certa, não é senão uma suposição, e a descrição da cena é uma obra de imaginação. As palavras atribuídas a Lúcifer acusam uma ignorância que é espantoso encontrar num arcanjo que, por sua própria natureza e no grau em que está colocado, não deve compartilhar sobre a organização do universo, os erros e os preconceitos que os homens professaram até que a ciência tivesse vindo esclarecê-los. Como ele pode dizer: estabelecerei minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais altas? É sempre a antiga crença na Terra como centro do mundo, no céu das nuvens que se estende até as estrelas, a região limitada das estrelas formando a abóbada, e que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito no espaço infinito. Como se sabe hoje que as nuvens não se estendem além de 2 léguas da superfície da Terra, para dizer que ele dominará as nuvens mais altas e falar das montanhas, era preciso que a cena se passasse na superfície da Terra, e que fosse aí a morada dos anjos. Se essa morada é nas regiões superiores, era inútil dizer que ele se elevaria além das nuvens. Fazer os anjos terem uma linguagem marcada pela ignorância é admitir que os homens hoje sabem mais do que os anjos. A Igreja sempre cometeu o erro de não levar em conta os progressos da ciência. A resposta à primeira objeção acha-se na passagem seguinte: a Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos haviam sido postos no momento de sua criação. Mas não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra a seus eleitos face a face, e onde seus eleitos o contemplam sem esforços e sem nuvens, pois ali não há mais perigo, nem possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são aí desconhecidas. A justiça, a alegria, a paz reinam numa imutável segurança. A santidade e a glória são inadmissíveis. Era, portanto, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas amplamente favorecidas pelas comunicações divinas deviam recebê-las e aderir a elas pela humildade da fé, antes de serem admitidas e ver-lhes claramente a realidade na própria essência de Deus. Resulta do que precede que os anjos que falharam pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, e que eles ainda não tinham chegado ao lugar supremo, onde a falta é impossível. Mas há aqui uma contradição manifesta, pois está dito antes que Deus os fizera em tudo semelhantes aos espíritos sublimes, que, repartidos em todas as ordens e misturados a todas as suas fileiras, eles tinham o mesmo fim e o mesmo destino, que seu chefe era o mais belo arcanjo. Se eles foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não eram então de uma natureza inferior. Se estavam misturados a todas as suas fileiras, não estavam num lugar especial. A objeção subsiste, portanto, inteiramente. Há outra objeção, que é incontestavelmente mais grave e mais séria. Está dito: esse desígnio, a mediação do Cristo, concebido desde a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes de seu cumprimento. Logo, Deus sabia desde a eternidade que os anjos, tanto quanto os homens, precisariam dessa mediação. Ele sabia ou não sabia que certos anjos falhariam, que essa queda acarretaria para eles a danação eterna sem esperança de retorno, que eles seriam destinados a tentar os homens, que aqueles dentre estes últimos que se deixassem seduzir sofreriam o mesmo destino. Se ele o sabia,
Criou, portanto, esses anjos com conhecimento de causa para sua perda irrevogável e para a maior parte do gênero humano. Diga-se o que se quiser, é impossível conciliar sua criação numa semelhante previsão, com a soberana bondade. Se ele não o sabia, não era onipotente. Em ambos os casos, é a negação de dois atributos sem a plenitude dos quais Deus não seria Deus. Se se admite a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta. Mas se se admitir, ao mesmo tempo, a possibilidade de resgate pelo retorno ao bem, a retomada da graça após o arrependimento e a expiação, nada há que desminta a bondade de Deus. Deus sabia que eles falhariam, que seriam punidos, mas sabia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender sua falta e viraria a favor deles. Assim, se verificaria esta afirmação do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. O que seria a negação dessa bondade é a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nessa hipótese, é, portanto, rigorosamente exato dizer que esses anjos, desde sua criação, visto que Deus não podia ignorá-los, foram votados ao mal para sempre e predestinados a se tornarem demônios para arrastar os homens ao mal. Bom, paramos por aqui, vamos continuar na próxima. Vamos terminar com Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Augusto dos Anjos, A Subconsciência. Assim, a inconsciência prodigiosa que guarda pequeninas ocorrências de todas as vividas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda a sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas.